Enquanto Jesus viveu nessa terra, ninguém que teve um encontro com ele permaneceu igual. Qualquer pessoa que entrava na presença de Jesus saía diferente. Cada pessoa que ia até Jesus recebia exatamente o que ela precisava. Nicodemos achava que ele já sabia de tudo, mas ele descobriu que ainda havia muito mais. Um encontro inesquecível é o tema da lição dessa semana. Eu sou Matheus Diniz. Eu sou a Alana Matos. Você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Você não é inscrito ainda? Não acredito. Então, eu te convido para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que você possa ter mais momentos como esse, mais vídeos como esse, que irão apresentar a lição para você e te deixar mais perto de Jesus. Então, vamos para o vídeo. Nicodemos fazia parte da elite dos líderes religiosos de Israel. Ele era um fariseu muito importante. E uma curiosidade, ele estava no templo naquele momento que Jesus expulsou os comerciantes e ficou apenas com aqueles que estavam doentes e necessitados. Isso chamou muita atenção de Nicodemos. Havia algo em Jesus que atraía Nicodemos. Ele também tinha ouvido as lições que Jesus tinha falado. E cada vez que ele ouvia essas coisas, ele ficava mais impressionado. E quanto mais ele pesquisava, mais estudava sobre o Messias, mais convicto ele ficava de que Jesus era realmente aquele que havia de vir. Cada vez ele tinha mais desejo de conversar com Jesus. Mas ele tinha medo do que o Sinédrio ia falar. O que eles iam pensar dele? Então Nicodemos teve uma ideia. Ele tentaria um encontro secreto com Jesus. Ele soube que Jesus costumava ir à noite no Monte das Oliveiras. Então, ele esperou as pessoas se recolherem para então ter uma chance de encontrar com o mestre. Foi justamente isso que ele fez. Talvez Nicodemos tenha pensado em várias coisas para começar um diálogo com Jesus. Mas veja o que aconteceu. Na presença de Cristo, Nicodemos sentiu-se estranhamente tímido, mas tentou disfarçar o sentimento. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele escolheu essas palavras para expressar e para gerar confiança. Porém, na verdade, elas expressaram incredulidade. Ele não reconhecia que Jesus era o Messias, mas apenas um mestre enviado de Deus. Jesus poderia ter dito umas verdades para Nicodemos, mas o seu olhar por ele foi de simpatia. Certeiro na sua resposta, veja só o que Jesus respondeu. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nicodemos pensou que Jesus entraria em uma discussão com ele sobre quem de fato ele era. Mas as palavras de Jesus o tomaram de surpresa. Volta. Nicodemos pensou que Jesus entraria em uma discussão com ele sobre quem de fato ele era. Mas ele foi tomado de surpresa pelas palavras de Jesus. O que Jesus de fato quis dizer está escrito no livro O Libertador. E foi assim. Você não precisa ter sua curiosidade satisfeita. O que você precisa é de um novo coração. Precisa receber uma nova vida, vinda do alto, antes de poder apreciar as coisas celestiais. Até que essa mudança ocorra, discutir minha autoridade ou minha missão não vai resultar em nada que lhe possa salvar. Nicodemos era uma pessoa muito bem conceituada na sociedade dele. Ele era conhecido por suas boas obras e ele imaginava que por causa delas, ele tinha uma boa reputação perante Deus. Por isso, ele estranhou muito quando Jesus comentou sobre o novo nascimento. A expressão novo nascimento não era diferente para Nicodemos, pois as pessoas que se convertiam do paganismo para o cristianismo, elas eram consideradas como bebês sem ser nascidos. O que foi estranho, o que soou estranho, foi que Jesus tinha falado para ele, um fariseu com prestígio, que ele era alguém novo na fé. Isso feriu seu orgulho. Por isso ele usou ironia ao dizer a Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Com toda paciência, Jesus foi mais claro e, olhando bem no fundo dos olhos de Nicodemos, disse: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Essas palavras só confirmaram a impressão de Nicodemos de que ele estava diante daquele que tinha sido predito por João Batista. Ele sabia que Jesus estava se referindo ao batismo das águas e à renovação do coração pelo Espírito de Deus. Aquela conversa estava se tornando cada vez mais interessante. Jesus então falou da ação do vento.
onde você pode sentir, mas não vê-lo. E assim é também as ações do Espírito Santo. Ele influencia o coração, fala através da leitura da Bíblia e também através das pessoas que se permitem ser usadas para dar uma mensagem especial no tempo certo. A sua ação é transformadora. Assim como diz Ellen White, o Espírito de Deus transforma uma vida. Pensamentos pecaminosos são afastados e as ações más renunciadas. O amor, a humildade e a paz substituem a raiva, a inveja e as discussões. A alegria substitui a tristeza. Quando, por meio da fé, nos entregamos a Deus, o poder que nenhum olho humano pode ver cria um novo ser à imagem de Deus. Podemos conhecer o começo da redenção aqui, por meio da experiência pessoal. Seu resultado se estende por toda a eternidade. Os textos do Antigo Testamento, conhecidos por Nicodemos, ganharam um novo sentido. A mente dele se abriu e ele entendeu que não é a obediência estrita à letra da lei que dava a oportunidade de receber a salvação e entrada ao reino de Deus. Era preciso aceitar Jesus e o seu sacrifício e permitir que ele fosse o Senhor de sua vida. A obediência viria como consequência. Ao falar sobre o símbolo da serpente que foi levantada por Moisés no deserto, Jesus então estava explicando para Nicodemos o plano da salvação. Jesus ainda estava no início de seu ministério, mas Nicodemos teve o privilégio de ouvir da boca do próprio mestre tudo aquilo que aconteceria. E no final dessa conversa, Nicodemos teve a certeza de que Jesus era o Redentor do mundo. Com sua influência, Nicodemos impediu várias vezes que planos contra Jesus fossem colocados em prática. E quando Jesus voltou para o céu, ele com seus próprios recursos ajudou a igreja que estava em seu início. Ele se tornou pobre em bens, mas ele nunca vacilou em sua jornada espiritual, que começou ali, naquela noite, quando ele conversou com Jesus. Duas curiosidades a respeito desse encontro. A primeira é que é neste contexto que Jesus diz um dos versos mais conhecidos da Bíblia, que todos nós conhecemos, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a outra curiosidade é que Nicodemos contou esse fato, esse evento, para o próprio João, que a escreveu para que muitos aprendessem dela. A história desse maravilhoso encontro de Nicodemos com Jesus nos ensina uma importante lição que está resumida neste texto aqui. A fonte do coração deve ser purificada para que a corrente possa se tornar pura. Os que tentam alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, estão tentando algo impossível. A vida cristã não é uma modificação da antiga, mas uma transformação da natureza, a morte para o eu e para o pecado, e uma vida totalmente nova. Somente por meio do Espírito Santo é que uma mudança dessas pode ocorrer. E agora vamos para um momento muito esperado, que são os abraços. E o nosso primeiro abraço vai para um distrito, então são várias bases. Para as bases UP, Adoles e Deus, Fora de Série, Os Escolhidos, Asas da Alva, Guerreiros de Cristo e Unidos em Cristo, do distrito Nova Marabá 2, no Pará. Um abraço também para a base The Chosen da igreja do bairro Ferroviário da cidade de Montenegro, do Rio Grande do Sul. Para os adolescentes da igreja de Maracanã, da cidade de Araguaína, Tocantins. Um abraço também para os adolescentes da igreja Popular Nova da cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E para a base Berechite, da igreja de Jardim Bandeirantes, da cidade de Londrina, no Paraná. E é isso aí, foi um prazer estar com vocês em mais esse vídeo. Esperamos que você tenha gostado e aprendido lições valiosas. Se sim, não deixe de deixar o seu comentário sobre o que você aprendeu e também de compartilhar com seus amigos. Não se esqueça também de deixar o seu like e eu vejo você semana que vem. Tchau!